Fiquei pensando aqui, qual a diferença entre loucura e coragem? Bem, se você é uma pessoa corajosa, audaciosa, impetuosa, que acredita, aquela que dá os primeiros passos, que rompe ciclos e padrões na sua família, no grupo de amigos, na sua própria história comparada a si mesma, você em muitos momentos vai ser tida como louca, né? As pessoas que foram percussoras de alguma ideia, de algum movimento, aquelas que inventaram as invenções que a gente tem hoje, sei lá, eletricidade, avião, internet, celular, coisas que, obviamente, antes de serem concretas, de terem sido concretizadas, imagino que as pessoas olhavam para elas e falaram: "Você tá doido? Da onde que você vai conseguir falar ao mesmo tempo com uma pessoa lá do outro lado do mundo? Isso é loucura, bruxaria, você vai ser amaldiçoado em mexer com essas coisas. Tá querendo brincar de Deus? Para!" Então, as pessoas ao redor vão por uma questão de espelho, sabe? Espelhar em você os medos que elas carregam. Quando elas dizem você é louca, você é irresponsável, se eu fosse você eu não fazia isso. Na verdade, elas estão dizendo a própria história, elas estão contando a própria história, a forma que elas se enxergam no mundo. Quando elas dizem isso, elas estão dizendo tipo, se eu fosse você, eu não faria isso. Se eu fosse você, eu não tentaria, eu não me arriscaria a esse ponto. Se eu fosse você, eu acho que eu não conseguiria ter essa força de conquistar esse objetivo até o final. A jornada é difícil, hein? Eu não conseguiria, acho que você também não vai conseguir. O que nos diferencia, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que a gente acredita vindo da boca de outras pessoas. É muito importante a gente ter o tempo sozinha, os segredos pessoais que são protegidos, os nossos planos. Não que a gente não possa contar, mas tem um momento de contar as coisas para as pessoas. Quando eu falo pessoas, eu não tô falando só quem você acha que pode ter inveja de você, tipo os amigos, quem tá na rede social, não. Muitas vezes, a maior parte dessas travas e dessas frases a gente escuta dentro de casa. Justamente por a gente crescer no mesmo ambiente, aquelas pessoas falam. Internamente é o que elas acreditam. Como você ousa ser tão diferente de nós? Como você ousa querer ir tão mais longe do que a gente foi? As pessoas que, como eu, desejam ir mais longe, elas sempre querem que aquele meio que elas convivem possam desfrutar das mesmas coisas que elas. Geralmente essas pessoas são movidas por sentimentos genuínos, sinceros, né? Aonde eu passo, gente, eu tenho uma ideia, um empreendimento, eu vislumbro uma coisa para ganhar dinheiro, eu partilho, eu quero levar mais gente, eu trago mulheres para energia, eu quero entrar na academia, ficar mais gostosa, mais gata, e aí eu começo a falar para minhas amigas, vamos entrar também, vamos fazer junto comigo, vamos ficar gostosas juntas, vamos nos sentir bem juntas. É muito precioso essa ideia do compartilhar, é por isso que eu tenho canais, é por isso que eu comunico tanto, né? Então, eu coloquei esse detalhe porque essas pessoas que sonham muito, se vocês perceberem que querem muito, que acreditam, elas querem levar mais pessoas, especialmente aquelas que elas amam consigo. Porém, se essas pessoas não conseguem expandir minimamente, abrir a sua mente para acreditar naquilo, você tem um papel fundamental de nunca desacreditar daquilo que você almeja. A sua bússola vai apontar para algum lugar. Então, às vezes eu vivi processos, agora eu tô morando na Espanha, tô vendo aqui uma paisagem linda que eu vou mostrar no final para vocês um pouquinho, que eu amo essa janela, essa ventana. E acho que a maioria das pessoas pensou assim que não ia dar, que eu não ia conseguir. Hoje eu me sinto tão bem, tão confortável, tão tranquila aqui. Essa é a minha nova casa no momento. Muitas pessoas achavam ou ainda acham que eu vou voltar para o Brasil. Eu tenho a plena certeza que eu não voltarei, mas não porque eu não voltarei a morar no Brasil nunca, eu não sei do futuro. Mas aquela que saiu do Brasil é impossível voltar porque ela já morreu faz tempo, né? A gente passa por muitas coisas e a gente vai realmente tirando camadas e a gente tem que
Mortes acontecem para versões nossas surgirem na dor, no isolamento, no momento que ninguém apoiou. Eu tive que renascer e aí eu compreendi melhor as coisas ao meu redor. Busquei não vibrar no ódio, na vingança, eu vou fazer isso para mostrar e tudo mais. Não, eu desisti de tudo isso, da aprovação, da validação, realmente não me interessa, né? Eu continuo com as minhas loucuras, com os meus sonhos. Hoje, acredito eu, não sei, realmente tanto faz, que as pessoas, se elas notarem o quanto de coisas eu já conquistei, que pareciam loucura, né? E eu continuo conquistando. Então, acho que, na verdade, pessoas assim são um exemplo mesmo pra gente seguir. Assim como eu me inspiro em outras pessoas que seguiram essa jornada. E essa jornada de seguir sendo percussor, abrindo caminhos, fazendo novas coisas e diferentes daquilo que sua família às vezes pregou, sua religião, a cultura de onde você mora, né? Tudo isso abriu muitas portas para mim. Acredito que para minha descendência até, né? Porque foi um grande mudar de rotas, por exemplo, sair do Brasil e vir morar na Europa. Então, eu tenho certeza que eu já consigo ver coisas e repercussão da minha escolha na vida dos meus netos, dos meus bisnetos. E realmente essa era a ideia, era um plano além de mim, sempre foi. Mas é comum a gente ouvir sobre loucura. Eu lembro que eu tinha um post, eu sempre criei muito conteúdo e eu sempre gostei de ir um pouco contra a corrente, né? Eu não abraço totalmente nem a ciência, eu não abraço totalmente os saberes ancestrais, eu começo a ver o mundo de forma que tudo se complementa. E que a gente não pode ter uma ideia engessada sobre alguma coisa, a gente pode ser essa metamorfose que muda de ideia, que se lapida, que volta atrás, né? E nesse caminho, eu aprendi muito, por exemplo, sobre o sagrado feminino e a ginecologia natural. Que até hoje, eu fiz esse curso em 2019, atendi muitas mulheres, mas até hoje ainda é algo estranho, tipo, você vai tratar uma candidíase com alho, com banho de assento, você vai aumentar sua fertilidade com ervas, com tinturas e garrafadas, melhor você pagar um médico e tudo mais, enfim. Então, são ideologias, né? Eu tenho as minhas crenças, eu realmente acredito que o primeiro pensamento e busca deveria ser o básico, a natureza, o sol, o que a gente tem à nossa disposição aqui de forma mais barata e com menos riscos, para depois a gente partindo para outras intervenções, se necessário, na nossa vida, quando se trata de saúde. A gente gera mais autonomia, né, para os nossos corpos, mais liberdade. E isso é visto como loucura hoje em dia, né? É natureba, não sei o quê. Para mim é uma questão de inteligência no sentido de minimizar riscos e danos e trazer mais consciência sobre a saúde, que é o que realmente, né, a promoção, a prevenção da saúde é o que realmente vai tornar as pessoas saudáveis e não pagar por tratamentos caros e intervenções perigosas no seu corpo, como primeira escolha. Então, eu lembro que eu criei um post do tipo assim, seja a louca que devolve o sangue menstrual para a terra, seja a louca que pensa numa erva quando sente dor de cabeça ou cólica, seja a louca que descansa quando sente que está numa tensão pré-menstrual, né? Seja a louca que anda descalço na grama por um tempo, de forma regular aí na sua vida. Então, eu lembro desse post, né? Tudo isso, né? A liberdade assusta. Essas escolhas um pouco diferentes ou conectadas ou mais mágicas, como eu vejo a vida, ou mais sensíveis, as pessoas vão colocar num patamar ali de loucura. Muitas vezes porque elas não entendem sobre aquilo, não puderam viver aquela experiência, ou porque elas julgam que não são capazes de viver. Então, o recado de hoje é só os loucos sabem, né? Disso os loucos sabem. É assim, você vai se conectar com essas outras pessoas que vibram como você durante a vida. Não se sinta obrigado a pertencer a um espaço e abrir mão dessas loucuras, dessa intuição, desses chamados que você tem, porque na verdade são esses chamados que promovem a diferença no mundo e são diferenças no mundo que a gente tem precisado. A gente precisa de pessoas com novas ideias, com mais compaixão, com mais coragem, que almejam a liberdade interior profundamente.
que aplicam os valores morais, né? Eu não tô falando de conservadorismo, regras e dogmas, eu tô falando de méritos morais, filosóficos, para sermos pessoas, né, melhores e mudando a nossa individualidade, a gente muda a família, a gente muda a comunidade, quem sabe essa diferença no mundo que a gente espera. Então, eu sei que dói ser chamado de maluca quando você tem uma ideia, você sabe que vai dar certo e só você tá acreditando nela. Mas continua mesmo assim, porque o que vai um dia fazer diferença ou não é o resultado daquilo que você colher, né? Daquilo que você não desistiu de fazer, mesmo quando todo mundo talvez fosse contra ou dissesse pra você que você é maluca e que aquilo não ia dar certo. Seja o que for aí no seu coração, entenda que a diferença entre loucura e coragem é o tempo. No início de todo o projeto, você é louco. Depois que você tem resultado, você pode se tornar genial, né? As pessoas até te reconhecem. Nesse caminho, você até desiste desse reconhecimento, mas pode ser que ele venha, né? E se ele vir, será bem-vindo, é interessante também, não que seja necessário para a sua jornada pessoal, para você não desistir. Você não deve basear a sua motivação no olhar dos outros. Esse é um grande aprendizado de quem não desiste. Mas é importante saber que os títulos que te dão fora não determinam quem exatamente você é. E suas ideias, na verdade, podem ser muito coerentes. E pensa aí que muitas vezes são as pessoas ao seu redor que estão loucas. Loucas de querer a mesma vida, loucas de repetir os mesmos padrões, loucas às vezes de querer morar no mesmo lugar o resto da vida. Por que você é a louca que quer mudar? O mundo é imenso, é gigante, cheio de possibilidades. Se onde você tá não tá bom, é natural querer sair mesmo. Louca de terminar um casamento ou de começar um relacionamento aos 50, 60 anos? Por que não? Então, loucos são as pessoas que estão limitando a própria realidade, querendo limitar a sua também. Tá bom? É isso, gente. Foi isso que eu fiquei pensando aqui.